Boa, começando mais um ArcTalks, podcast da Arquiloc, hoje com um tema super relevante, que é o ESG, o ESG, que muitas empresas olham hoje em dia, com duas super convidadas, com a Sônia e com a Bia. E, mais uma vez, com o Mauro Bentes aqui, nosso CTO, e também membro do comitê da Arquiloc de ESG. Vamos lá, Sônia, se pudesse apresentar, a Bia também. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, muito bacana estar com vocês aqui. Bom, Sônia Consiglio, trabalho nessa área há mais de 20 anos, eu sou especialista em comunicação, mas junto com a área de sustentabilidade há mais de 20 anos. Eu já estou como conselheira de administração, sou colunista em alguns veículos, trabalho pro bono para algumas instituições, enfim, uma série de atividades aí sempre dentro do ESG. Pô, que legal. Bacana. Bia? Gente, obrigada pelo convite, é uma honra. A Sônia aqui, eu vi um pouquinho da trajetória gigantesca dela no social, e eu acho que é muito legal que a gente, cara, o social existe há muito tempo, o ESG existe há muito tempo, mas vai se adaptando de acordo com o mercado, inovação, e no final do dia é tudo sobre propósito, pessoas e impacto na ponta. Eu sou a Bia, tenho 24 anos, e eu descobri o propósito aos 6 anos de idade, quando fundei o Olhar de Bia. Então, eu tô no empreendedorismo social há 18 anos, e o Olhar de Bia hoje é uma organização que eu comecei lá atrás, e hoje já impactamos mais de 500 mil vidas com a grande missão de acabar com a miséria através da educação. E nesse atuamos 3 pilares hoje, né? Na solidariedade, na educação e no compartilhamento em rede. E eu tô aqui muito porque acredito que o ESG hoje, fazer o bem não é mais bonitinho, é necessário, e o social pode sim dar lucro. E a gente criou um modelo de negócio que a gente ajuda as empresas a potencializar o impacto social nos seus negócios. Então vai ser uma honra, obrigada pelo convite, pelo bate-papo, acho que tem muito que aprender com vocês aqui. Você fundou o Olhar de Bia com 6 anos? 6 anos. Nossa, vai ter que contar pra gente. Vai ter que contar uma história disso, né? Com 6 anos, então... Inspirador. Resumindo um pouquinho, né? Eu costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias, que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E foi aos 6 anos de idade. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou de Guarulhos. Eu brinco que eu sou a prova viva, Guarulhos tem mais do que aeroporto. Tem gente que mora em Guarulhos, todo mundo zoa. E eu e meu pai sempre fomos muito próximos. Então, eu sou filha do meio, tenho mais 2 irmãs, a Paula e a Vitória. E eu e meu pai sempre fomos muito, muito amigos, mais do que pai e filha. Sempre andamos juntos, todo lugar que ele ia, em reunião, em casa de amigos, sempre me levava de tiracolo. E eu sempre muito curiosa, observadora. Um dia passando de carro com ele numa região movimentada, no centro de Guarulhos, e assim como qualquer grande centro, a desigualdade fica muito à flor da pele. Então, de um lado um carrão, do outro lado uma criança passando dificuldade. E foi a primeira vez que eu vi a miséria de perto. O carro parou no semáforo, eu olhei pro lado e vi a cena que mudou a minha vida para sempre. Crianças da mesma idade que eu, na época 6 anos, só que estavam sujas, pedindo ajuda no farol, pedindo comida para sobreviver. E aquilo me incomodou muito. Acho que a Sônia pode saber falar muito bem sobre isso, né? Mas acho que a pobreza pode até ser comum, mas normalizar a gente falando de IPO, de valuation, unicórnio, e do outro lado uma pessoa passando dificuldade para sobreviver. Aquilo me incomodou muito. E eu perguntei pro meu pai o porquê daquela situação. Ele coçou a cabeça e tentou explicar um problema social para uma criança de 6 anos. Falar, filha, os pais delas não têm condições, não têm emprego, não têm dinheiro e fica assim. E, gente, aquilo pra mim fazia sentido, mas não fazia, não encaixou direito. E toda vez que eu ia em restaurante almoçar, jantar fora com a minha família, hoje em dia é tudo QR Code, mas na época, o garçom vinha trazer a continha, ao invés de troco em moeda, era o troco em bala. Aquelas balas de menta, iogurte e tal. E eu adorava comer aquelas balas e parei de comer. E comecei a guardar. Durante meses, guardei aquelas balas, porque eu queria ajudar as crianças que eu vi no farol aquele dia. Meu pai achou estranho e falou, Bia, o que tá acontecendo? Você adorava comer essas balas, parou do nada. E o garçom, no perto do Natal, deu um monte de balinha pra minhas irmãs. E eu brinco assim, hoje eu tenho 24 anos e 1,5 m. Na época eu tinha 1,10 m, com 6 anos, toda desengonçada pra guardar um monte de balinha. E meu pai falou, o que tá acontecendo? Aí fui no meu quarto, peguei um pote cheio dessas balas e eu falei, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua? Elas pediram umas balas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, não tinha um Arquiloc, nada disso. Era eu com minhas balinhas e queria ajudar. E meu pai ficou meio sem reação e falou, putz, vamos fazer alguma coisa maior. Resumo da ópera, né? Fizemos algumas ações pontuais com amigos, família, ajudamos 600 pessoas, 800, 2.000. Mas era uma ação, assim, sem pretensão nenhuma. Chamamos de Ação Olhar do Bem, para mostrar esse olhar puro da criança. Um amigo dele falou, pô, legal, Olhar do Bem, mas por que não chamamos de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E aí começou. Foi datas comemorativas, pontuais, mas o que era pontual se tornou minha missão de vida e nasceu o Olhar de Bia. Então hoje, como eu falei, são 18 anos de história, mais de 500 mil pessoas impactadas. Nossa grande missão é acabar com a miséria através da educação. O Olhar de Bia é uma organização laica, partidária, sem nenhuma ligação religiosa ou política,
são empresas que vestem o nosso trabalho. E nosso papel e meu BIA, né, à frente do olhar de BIA, é muito mostrar como fazer o bem pode ser um bom negócio, incluindo ESG na prática, mas de uma maneira genuína, real, verdadeira, que gere bastante impacto na ponta. Caramba, mas só para entender, você pegou eles não queriam vender as balas. As crianças tinham pedido balinhas no farol, ele tava passando fome, pediu balinha de doce, comida, não tinha para dar. E aquela cena me marcou, eu comecei a juntar as balas que eu ganhava quando eu ia em restaurante, almoçar, jantar fora, para dar para aquelas crianças. E aí essas balas motivaram uma ação maior e nasceu o olhar de Bia de fato. Caramba, maravilhoso. 20 anos atrás, né? Maravilhoso. Obrigada. Parabéns, muito legal mesmo. Obrigada. E manteve isso aí, tá no pé aí, funcionando 18 Exato, anos. 18 anos. Então, viramos uma organização mesmo. Hoje a gente atua como empresa social, a gente fala, né? Então, acho que isso é muito importante. O Olhar de Bia não é uma ONG para coitadinhos, começa por aí. Acho que muitas pessoas têm aquela visão de ONG lá atrás, e são 18 anos trabalhando com isso, é muito engraçado. Eu falo, pô, lindo o seu trabalho, sua ONG, mas trabalha mesmo, você trabalha com o quê? Quantas vezes escutei isso? E uma ONG é uma empresa. A gente tem meta a bater, temos funcionários a pagar, e temos um impacto muito importante na ponta. E através dessa visão de entender como as empresas podem se tornar socialmente responsáveis, a gente criou o nosso modelo de negócio, que apelidamos de SaaS do bem. Então, hoje, muita gente que escuta da gente é do mercado de tecnologia, as empresas funcionam no modelo SaaS, né? Que é Software as a Service. Sim. Então, tem o Netflix, tem o Uber, tem várias plataformas. Só que a gente é mais humano e criamos o Social as a Service. Então, nosso papel hoje é ajuda empresas a se posicionarem no ESG, e te ajuda a potencializar esse impacto social e a tornar o lucro e o social andando de lado a lado. Então, uma vez que a empresa vira nossa parceira, devolvemos para ela a oportunidade de contratar jovens talentos com a gente, de engajar os colaboradores causas sociais, de atrelar o core business com o social, envolvendo a comunidade. Então, virou um produto mesmo, porque acredito muito nisso. De uma maneira prática, dá para fazer o bem sim, e atrelando ao potencial que a empresa tem de atuação. Legal. Pegar o gancho aí desse tema aí para fazer uma pergunta para a Sônia aí. Sônia, fala para a gente um pouco como você vê aí a governança corporativa, como você acha que pode apoiar iniciativas relacionadas à sustentabilidade ambiental e, obviamente, pode ser mais amplo, mas a gente está falando aqui do mercado de tecnologia, né? Mas fica à vontade aí para explicar. Bacana. Bom, governança é o G do ESG, né? Quando a gente fala agenda ESG, o G ali significa governança corporativa. E, na minha concepção, governança é a base, né? Porque do que a gente fala quando se refere a isso? A gente fala de como a gente faz as coisas, como a gente se organiza, onde que a gente toma decisão, né? Como é que a gente estrutura o que a gente vai fazer. Isso é muito importante, porque as empresas podem, não, a gente tem que começar a atuar, mas antes de começar a fazer, seja na área ambiental, na social, antes de começar a pôr na mata... Sempre quando falam de ESG, tentam atrelar o ambiental. Sempre, né? Isso é um outro ponto conceitual, né? Quer dizer, por muito tempo, quando se falava sustentabilidade era ambiental, né? Aí, quando a gente vem com a sigla ESG, já ajuda a organizar um pouco, porque o E do ambiental, o S social, mas tem isso mesmo, né? Agora, a governança é isso. Então, assim, é decidir, por exemplo, quem na minha empresa vai ser responsável por essa agenda. Eu vou ter uma área? Eu vou ter um profissional? Eu vou ter um comitê? Esse comitê reporta para quem? Quem é que toma a decisão? Então, é organizar a casa. Isto é governança, né? Quer dizer, o nome já diz, como é que eu me governo, né? Então, essa é uma primeira dica que eu dou. Eu acho que, assim, é para todas as empresas, tecnologia, sem dúvida, né? Quer dizer, como é que a gente organiza tudo isso. E para quem quiser entender mais, existe o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Um instituto que já existe no Brasil aí há 26 anos, e ali tem muito material, tem muita dica, né? E o site é ibgc.org.br. Então, assim, para mim, o G é a base de toda a atuação. Vai começa pelo G, obviamente. Né? Você tem que se organizar, você tem que saber. Porque senão um começa a fazer aqui, o outro começa a fazer ali, aí você bate cabeça, aí você não sabe quem está tomando decisão. Então, realmente é isso, é organizar, né? Ótimo. É assim que eu entendo. Legal. Até legal você falar sobre isso, eu estava numa outra entrevista há pouco tempo, falar da importância do G como primeiro ponto, até acredito que o G é governança ambiental, governança social, governança corporativa, porque é muito importante, é a base de tudo. E você sabe que às vezes fica uma discussão assim, o que é mais importante? É o E, o S, o G? Acho que tudo isso é uma grande bobagem, porque eu acho que a gente um dia tem que acabar com a sigla, né? O que eu falo é que assim, a gente, na verdade, está vivendo uma transformação de modelo de mundo. É assim que eu entendo o ESG, sustentabilidade. Não é? Com certeza. Um mundo que entendeu que pessoas e ambiente é tão importante quanto o financeiro. Com certeza. Né? Então, é assim que eu defino, uma transformação de modelo de mundo. Então, assim, o S, o E, o G.
Quando a gente fala de G, aí é uma questão conceitual mesmo de você organizar para atuar. Sim. Mas no fim você não faz um sem fazer o outro. Tá Então, tudo interligado. E como você falou muito bem, acho que a sigla é um ponto. Responsabilidade social corporativa existe desde que o mundo é mundo. E ESG surgiu lá em 2004 no mercado financeiro. Ficou muito forte agora pós-pandemia, que foi quando o mundo mudou, entender a importância. Eu brinco que infelizmente, é triste falar isso. As pessoas passaram na pandemia a entender que tem pessoas precisando de ajuda, que tem pobre no mundo, Sim. começaram a existir dessa forma. É E foi um momento muito dolorido para o planeta, mas ao mesmo tempo, para o terceiro setor, foi uma oportunidade muito grande de apresentar um trabalho que vinha sendo feito há tantos anos e ninguém olhava dessa forma. E foi esse momento que o ESG cresceu. E eu acredito, é muito isso. A sigla é uma maneira de nortear as situações, mas nada mais é do que ter uma gestão ética, coerente, transparente, olhar para todas as pontas. Então, como a Sônia disse muito bem, eu não acredito que existe lucrar sem você olhar fielmente para o seu colaborador, para a sua comunidade, para o seu cliente, olhar para a sua comunidade ao redor. Então, a gente costuma falar do sistema ganha-ganha, né? Win-win. Mas eu sou embaixadora do movimento Capitalismo Consciente, que nasceu lá nos Estados Unidos e hoje é muito forte aqui também, que fala do Win Six, que são os 6 stakeholders que têm que ganhar, se beneficiar com a empresa, que é o investidor, o cliente, o colaborador, o fornecedor, o meio ambiente e a comunidade ao redor. Então, uma empresa tem que beneficiar de alguma forma todas essas pontas. Pô, Bia, mas sou uma MEI, mas estou começando. Não é sobre a quantidade, mas sim sobre a profundidade que você vai fazer alguma ação e sobre a intenção, né? Acho que isso é muito importante. Pode ser 1 ou 2 pessoas que você vai estar impactando ao seu redor, mas de uma forma que faça sentido. Até porque todos esses públicos impactam no seu negócio. Total. Né? Além de ser a coisa certa a se fazer, Impacta. né? Ponto, é o teu retorno. E aí você traz esse ponto da pandemia, Bia, concordo plenamente, né? Quer dizer, na pandemia a gente teve aí uma tomada de consciência pela dor, que o mundo é interconectado. E um ponto que apareceu forte na pandemia e que ajuda em toda essa conversa é a liderança. Porque aí esse tema, mais do que nunca, subiu aos conselhos de administração, CEOs. Então, essa, na minha visão, é uma diferença muito grande de quando a gente falava de responsabilidade social, sustentabilidade, e era meio que uma área paralela. Era um mundo paralelo. E é uma área bem esquecida, uma pessoa fazendo para a empresa inteira. Toca ali e vai fazer. E aí a liderança vem muito forte. Excelente. E é muito top-down. Mas sabe que se você pegar a história da humanidade aí, as grandes mudanças vêm através de desgraça, né? Sim. Então, as guerras, elas provocam também evolução. Acho que o SG pegou um pouco disso em relação à pandemia. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu digo que essa agenda, né, baseada aí em toda a minha vivência, ela entra por 3 caminhos. Pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Ou você acredita, aqui um exemplo, né, concreto, você acredita e quer fazer um mundo melhor e vai por aí, pelo amor. Sim. Você vai pela dor, desastre ambiental, crise social, etc. Você vai pela inteligência, né? Para entender que é para lá que o mundo vai. Quer dizer, você pode ir pelo amor e inteligência também. Mas muito vem pela dor. Às vezes vem muito... É verdade. E você citou os Estados Unidos como exemplo, isso também é uma coisa, como o americano ele tem essa cultura de give back. De colaboração, né? Ele é menos egoísta, né? Geralmente é um povo que ele está pensando mais na comunidade como um todo. Se eu me beneficiar, eu gostaria que meu vizinho se beneficiasse também e todos tivessem bem. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso também. Eu tenho um contraponto. Não, eles são bairristas, mas eles são mais... Eles investem muito em voluntariado, e isso tem uma cultura de voluntariado nos Estados Unidos estabelecida, até por incentivos fiscais também na parte social. Tem uma cultura de voluntariado muito estabelecida ali. Mas eu acho que o americano tem uma visão mais individualista. Eu acho que, como eu falei, é bairrista. Eu acho que eles, com eles mesmo, a minha percepção não é muito com todo, mas com ali onde eles estão, eles têm essa cultura de give back. Agora, no começo do ano, eu tive uma experiência de morar 2 meses no Vale do Silício. Eu fiquei muito perto de Stanford, indo lá o tempo todo. Eu fui muito para entender como que era a visão social deles, pensando no Vale do Silício, né, que é o berço da inovação e tecnologia, pro social, pro ESG na ponta. E é muito louco ver a cultura de give back. Lá em Stanford, eles têm um fundo de bolsa de estudos, que é o Endowment. Hoje tem sob gestão, no fundo de Stanford Endowment, 32 bilhões de dólares sob gestão. Quem fez essa doação são todos os alunos. E é uma faculdade particular, eles não têm nenhuma obrigação de fazer isso, mas eles têm a cultura. Hoje, a maior doação de Stanford, quem fez foi o Phil Knight, que é o fundador da Nike. Ele doou 450 milhões de dólares para construir o Knight Management Center, que é a estrutura de business de Stanford. E tudo porque entende a importância disso.
E até conversando com os professores, falei, meu, o que a gente tem que fazer no Brasil para ter isso, né? Aí ele falou, é muito uma criação de É cultura. cultural. Então, eu acho que assim, a gente não pode, na minha opinião, não pode tender, não pode mudar lá atrás, beleza, uma questão cultural, mas podemos de alguma forma mudar agora. E eu acho que o nosso papel enquanto líderes, seja empresarial, social, é mudar essa geração de agora. Essas Mas aí, eu faculdades, acho formações que é o que a surgindo. Sônia falou de uma parte lá das 3 oportunidades. Essa da inteligência. Total. Porque se for pegar os Estados Unidos, eles pensaram em trazer propriedade intelectual lá no Isso. começo, 1900, eles já estavam pensando em trazer Muito propriedade pragmáticos, intelectual. Sim, exato. americanos. Então, se você pegar lá o nível intelectual daquela região, é absurdo, né? É muito. Os caras mais destacados estão lá. E ao mesmo tempo, é engraçado ver isso, porque eu não tinha noção de grandeza. É muito louco, assim, a gente tá no meio muito privilegiado aqui em São Paulo, a gente tem acesso aqui a qualquer grande Sim, empresa nesse meio, mas lá é muito louco ver essa discrepância. Aqui a gente tem um andar do Google, um andar de uma grande empresa, lá são quarteirões, né? 35 prédios, lá, meu Deus, como assim? Só que é louco voltar pro Brasil, e aí eu sou de Guarulhos, né? Fui correr assim na avenida, vendo vários novos comércios abertos, né? Falei, caramba, lá eles empreendem muito porque é legal, tem oportunidade. Aqui é pra sobreviver. Esse aí. E a Sim. gente tem, e é muito bom ver nesse sentido que, por mais sim que os Estados Unidos, os americanos, realmente, eles são muito inteligentes, é muito fora da curva. Mas a gente tem o jeitinho brasileiro. A gente tem a capacidade de inovar com nada. A gente é criativo pela sobrevivência. A gente aprendeu a ser muito inovador, a ser muito criativo com nada. Então, imagina se a gente pegar todo esse conhecimento que a gente pode lá fora, mas aplicando aqui no nosso dia a dia, trazendo essa visão de ecossistema consciente. Não é eu só enquanto empresa, não é só enquanto ONG, todos nós beneficiando a ponta. Meu Deus, a gente fica à frente de qualquer país Que que a gente tem uma coisa quiser. aqui que eles não têm lá, que é escassez gera inovação. Exatamente. Lá tem de Eu acho, sobra que é lá bem difícil, eu recurso. acho que é bem complicado comparar, né? Porque as histórias são diferentes, Sim, é as tudo- culturas. A Eu acho que dá pra se colonização é inspirar. diferente. A colonização Eu é acho muito diferente. complexo, mas eu acho que dá para se inspirar, né? E o que a gente, assim, a vida inteira fez no Brasil é vencer crise, né? Você dá de Dia- passada Dia nisso. após dia, todos os dias Isso é tendo uma crise. capacidade de resiliência, de flexibilidade, de inovação, É de verdade. criatividade. E uma coisa que o brasileiro faz muito, e sempre que eu vou em fóruns internacionais, me perguntam, por que vocês atuam tanto? E aí falando de setor privado, Aham. que é o meu lugar de fala, né? A gente faz muito em rede. Isso é Faz legal. muito em rede. É verdade. Então, você vê numa mesa, Pacto Global, CBEDS, PRI, Capitalismo Consciente. É isso mesmo. Então, assim, as instituições, claro, cada uma tem a sua agenda, mas colabora muito. É isso mesmo. Não é isso? Até a ODS que fala da implementação de parceria e rede é 17, né? é o 17. 17. É justamente isso. Uma das ODS da ONU, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, fala justamente isso, sobre a importância de atuar em relacionamento e parceria. E acho que essa visão é legal, trazer esse contraponto, tanto eu quanto a Sônia, porque, assim, eu acredito muito no poder dos 3 setores atuando em conjunto. Primeiro setor, o setor público, e não tô falando de partido, nada disso, Sim. é setor governamental, né, com as regulamentações, que facilidades o governo pode dar e que atuação o governo pode ter. Segundo setor, desde uma MEI a uma multinacional. E o terceiro setor são as ONGs. Não é um ou outro, não é concorrência, não é colocar quem tá errado, tá certo, nada disso. E aquele discurso que eu me incomodo muito, que foi isso que o Olhar de Bia luta contra, é que o rico é vilão, que o bilionário é vilão. Não tem nada disso. Capitalismo, Gente, assim, o Olhar de Bia nunca teve problema com o dinheiro. E sim com a falta dele. Dinheiro é maravilhoso. Quem não gosta, doa pra gente, doa pra onde. Vamos saber usar muito bem. Dinheiro é maravilhoso. A questão e aquele discurso que, o milionário é vilão, tá, mas peraí, se o cara começou do zero, ele não tá fazendo nada de errado, tá batalhando e ele é milionário, qual que é o problema? Ou se tem uma família, o vô dele foi milionário, o pai foi milionário, vai ser o quê? Milionário. E tá tudo certo. Agora, ele não tem uma obrigação, ele tem uma responsabilidade quanto cidadão de olhar pro lado. E aquilo, os dois podem andar muito juntos. O lucro e o social podem, andando lado a lado, gera um impacto muito maior, sabe? Então, acho que e a isso gente que... está falando de um novo lucro. Eu acho que Exato, é essa transformação de modelo de mundo, É né? verdade. Você está no segundo setor, ele é lucrativo, senão você vai Total. para o terceiro. Exato. Então, Sim. essa é a premissa. Vocês estão exato. aqui, né? É um setor lucrativo. Só que o entendimento de que o que nos trouxe até aqui não nos leva adiante. Ou você muda a lógica empresarial, a lógica de fazer negócios, ou você não vai estar aqui em breve, né? Então, é um novo lucro. Exatamente. É uma nova forma que considera pessoas, Exatamente, meio ambiente. perfeito, perfeito. É isso, né? Exatamente. Que, aliás, né, eu não deveria fazer essa pergunta, que o combinado era a gente não fazer pergunta entre a gente, mas o Renan, que me convidou para vir trabalhar na Arquiloc aí há 1 ano atrás, ele sempre falou muito sobre as iniciativas de ESG da empresa, né? E eu acho que tem muito a ver também, quando a gente fala de que as empresas precisam olhar para isso,
Renan, falando um pouco do que você sempre falou para a gente aí sobre o nosso modelo de negócio, acho que a gente está bem inserido nisso. Não, a gente não mapeava até. Assim, quando a gente começou a mapear após a entrada do fundo de Private Equity, a gente começou a olhar o que a gente estava fazendo realmente de ESG. Porque até então, assim, uma empresa seguia os ritos e a partir do momento que a gente traz um Private Equity para dentro da companhia, a gente muda o formato da companhia, que vai desde o G, que a gente comentou, o processo de governança, manual de conduta e ética, criar políticas jurídicas estabelecidas, o LGPD também, um pouco, olha, como vai funcionar o LGPD, DPO na companhia também. Aí quando a gente começou a mapear toda a parte de sustentabilidade, assim, a gente tem um dos fundos, um dos acionistas na Arquiloc é o Vince Partners, com co-investimento do IFC, que é o Banco Mundial. E quando a gente olhou o que a gente faz de ambiental também, ela falou, o business de vocês é natural ESG. Porque quando a gente aluga equipamento, a gente também está dando acesso à tecnologia. Eu estou mensalizando os equipamentos. Então, estou dando acesso a empresas que não podem comprar, eu estou promovendo, acelerando um movimento de transformação digital. Também porque, olha, empresas que não podem comprar, no momento que eu dou crédito para ela, eu acelero esse movimento de transformação. Uma vez também que eu alugo equipamentos seminovos, eu também estou diminuindo o lixo eletrônico dentro do mercado. Eu estou dando uma segunda, uma terceira vida útil para esse ativo. E fora iniciativas mais recentes também, de entrega com bicicleta, a gente faz a entrega de toner com bicicleta, parte da frota elétrica também. Os próprios caixas, né, Mauro? Você fermenta outra geração de renda também, né? Olhando para a bicicleta contratação de fornecedores locais para determinadas coisas. Então, a gente tinha lá o bolo de aniversário do mês da empresa que a gente contratava com uma pessoa da comunidade de Itapevi. Que legal. É nas pequenas e nas grandes coisas. E é isso, assim, fazer o bem é simples e não simplório. Essa situação que tá fazendo é simples, né? É prático fazer de contratar alguém, mas não é simplório. Tem um valor muito grande. Mas quando você começa a listar todas as iniciativas, tem uma série de valor gigantesco. Isso é muito legal. E acho que é importante, assim, é muito legal saber disso, eu particularmente não sabia disso que vocês faziam. É legal saber disso, eu acho que empresas como vocês devem sim divulgar mais, porque muitas empresas têm medo de divulgar, falam, pô, mas eu vou parecer... Mas eu só faço parecer isso. bonzão, parecer isso aqui ou tal. Mas se tem aquela frase que eu sempre esqueço, mas assim, se o sucesso dos maus é porque os bons querem se oprimir, né? E a gente, quanto bom, a rede social é uma página em branco. E a gente tem um poder de influência muito grande. Isso qualquer pessoa que seja. Vocês tendo 200 seguidores ou 1 milhão. Quantas vezes posta foto no restaurante legal e fala, pô, caramba, que restaurante é esse? Me indica. Por que não a gente referenciar, fazendo as coisas boas que a gente tá fazendo? As pessoas vão se inspirar e falar, caramba, se vocês estão fazendo, esse Arquiloc tá fazendo, eu posso fazer era também. Da influência hoje em dia. Isso. E a influência, seja através de rede social, através de um material gráfico, não sei, mas de alguma forma. E quando é genuíno, não tem problema de ser falado, entendeu? Não, e o resultado, né? Eu sou conselheira, né, de administração na 20 Partners, então é muito bacana ouvir isso, né? Entender, assim, o investimento, né? O poder que tem de transformar, de estimular, de impulsionar. E eu acho que a gente tem que virar essa página de que, não vou divulgar. Não, é uma questão de você compartilhar o que você faz, inspirar as outras pessoas. E também economizar caminho. Exato. Porque se alguém já fez, já testou, você já parte mais lá na frente. Exato. Eu acho que não tem concorrência nesse mês. A bandeira do bem é uma só. E eu acho que tem que ser feito, tem que ser falado. Eu acho que, na minha concepção, assim, eu vi a Rachel Maia falando há um tempo atrás, né? Que na concepção dela, todas as empresas ainda são greenwash. Eu acho que é um pouco disso, porque, assim, é um processo. Não existe num dia, vou fazer uma coisinha e vou virar ESG. Não. É um lifelong learning, assim, é constante. Você vai se adaptando, vai mudando. Mas o que é feito tem que ser falado. E eu acredito muito que não adianta fazer para inglês ver, sabe? Fazer uma ação social para fora, para ser bacana, aí não rola. Mas agora, fazendo tudo isso no dia a dia, dentro da sua realidade, da sua empresa, desde fornecedores, comunidade, tem que ser falado, divulgado, compartilhado, para que mais pessoas se inspirem e a gente consiga fazer isso de algo comum no ecossistema, né? Mas, Bia, assim, eu trabalho com empresas há muito tempo, né? E eu sou defensora muito do setor privado brasileiro, que faz muita coisa em ESG. Então, essa fala da Rachel, deve ter uma vírgula nessa página, nessa frase, que ela não pode ser essa, porque todas as empresas seguem greenwashing de forma nenhuma, né? Até porque empresa é muito inteligente, vocês sabem disso. Sim. Ninguém vem a público mentir, desculpa. Sim. No mundo das redes sociais, dos cancelamentos, dos LGPD da vida, né, do direito do consumidor, isso não
existe, Sim, né? Eu acho que às vezes... Sempre tem alguém fiscalizando, Sim. né, a Sempre fala. tem. Então, assim, claro, eu acho que o que a gente agora começa a criar são taxonomias, Sim. que a gente chama. Quer dizer, quando que um fundo pode dizer que ele tem características de investimento sustentável? Aí ele tem que seguir A, B, C, D, E. Aí ele Sim. pode ser Perfeito. chamado O de Vinci fundo... tem um comitê entre todas as Perfeito. investidas, né? Temos Acho, um não, comitê. eu concordo. Não, acho que o ponto que ela quis dizer foi muito relacionado assim, é que ainda não tem nenhuma empresa que é 100% E não assim, terá. e não, é E isso, não terá. foi nesse sentido. Acabou. Porque assim, não, entendeu? Acho que foi muita no situação sentido de é evolução. eternamente evoluindo. Não vai ser um isso. momento de falar assim, pô, tiquei, beleza, o SG eu preciso fazer mais rápido. Não, é pra sempre. Até porque vai mudando. o cenário é dinâmico, Exato, as exato. Estamos vendo demandas o Rio mudam. Grande do Sul agora, né? O quanto o Exatamente. mercado é dinâmico. Exatamente. Né? O quanto as Pro bem e empresas pro mal, começaram a investir, ajudar o Rio Grande do Sul antes até do próprio governo, Que né? foi a mesma coisa agora, foi infelizmente, agora o Rio Grande do Sul foi uma outra pseudo-pandemia que muitas pessoas começaram a ajudar agora. Então, a gente, graças a Deus, o Exato. Olhar de Bia, a gente movimentou 350 toneladas de doações, foram 80 mil vidas impactadas. E como? Em rede. Então, a gente, além de envolver as empresas, a gente hoje, o Olhar de Bia lidera uma rede de mais de 100 ONGs conectadas a nós, ONG de ambiente, saúde, educação, de várias regiões diferentes do Brasil, justamente porque ela sabe a demanda local. Eu não sei qual é a demanda sim, local do exato, Sul, não faço a menor ideia. Lógico. Mas as ONGs estão lá, sabe? Então, Sim. como que eu faço? Eu potencializo recursos dessa ponta para ajudá-las lá na A frente. gente também fez através de uma associação de CIOs chamada Sucesso Rio Grande do Sul. A gente movimentou a ajuda, mas através deles, porque eles conhecem Aham. a região. Você citou também ajudou uma escola no Nordeste, via Gerando Falcões. Ah, que legal. Então a gente maravilhoso. construiu Sim. lá uma escola na comunidade, numa favela do Inferninho, se eu não me engano, Caramba. em Fortaleza, super carente. A gente doou toda a parte de laboratório de informática, onde a gente está tendo cursos Que profissionalizantes legal. nessa É região. Então é o isso. pequeno isso, movimentando. E articular com o que você sabe, É a sabe? O rede. recurso que você É a tem, rede. com o seu core. Eu acredito muito nessa visão de, como eu falo, criar de ambiente é braço social. Qual que é o core de vocês? Pô, fazer tecnologia, equipamento. isso. Sabe fazer social? Bia, eu tenho uma ideia, tá? Vamos fazer Exato, um conjunto? Eu conjunto. tenho esse expertise, você tem a sua, você me potencializa com recurso, conhecimento, acesso. A gente com o trabalho Daí da que você falou ponta que as e- ONGs hoje são uma empresa, né? Então ela isso. precisa, exato. E essa visão de profissionalismo das ONGs cada vez mais. Cada vez mais. Parece- não é coitadinho, gente. Coitadinho caramba, né? A gente ajuda quem quer ser ajudado. E ONGs tem um papel fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Agora, nessa linha, né, de que muita coisa é feita, e talvez nem percebida, a grande pergunta é: existe algum lugar onde possa se consultar alguma ferramenta, algum framework para o cara pegar e falar, pô, de fato eu estou fazendo aqui algumas ações? Ótimo. Eu acho Ou que... como começar também, né? Como se eu quero, assim, eu sou uma empresa, uma pequena empresa, como que eu começo? O que que eu preciso Olha, fazer? se você permite, Sônia, começar falando aqui, mas eu acho que tem, hoje, graças a Deus, tem vários acessos a isso, mas o que eu vejo de principais, assim, é que eu, Bia, sigo para até compartilhar com nossas empresas parceiras, é tanto o Pacto Global da ONU, então hoje as empresas que fazem parte, aderiram ao Pacto Global, tem uma série de certificações e cursos que precisam fazer para continuar permanecendo naquele hall de parceiros e que tem várias iniciativas muito bacanas, e o capitalismo consciente. Então esses dois, tem outros, mas esses dois é que eu acompanho, porque são duas referências na área, tem série de cursos, implementações, frameworks de como aplicar, e na parte mais prática, e aí eles conectam com parceiros estratégicos, né? Que podem personalizar isso. Tanto consultorias, tanto como Mulher de Bia faz com esse braço social. Mas esses dois, eu acho que para quem está começando e quer realmente medir, acho que essa importância do ISD, até quando a Sônia fala de governança, é medir. Então, medir o impacto e o resultado. Tem que ter indicadores, tem que ter avaliação, porque eu não posso chegar no breu e falar, pô, beleza, tá, mas que mudança eu tive, né? E eu acho que esses dois dão um norte muito grande para isso. Eu concordo com eles. Dando um passo atrás, acho que quando você pergunta assim, né, como começar? A alta liderança da empresa, e aí a alta liderança é alta Grande liderança, seja uma multinacional, seja um microempreendedor, enfim, tem que estar comprometida, Perfeito. né? Eu acho que a gente, se pode fazer sem estar comprometida, pode, já trabalhei com muitas empresas em que, sabe, tinha que batalhar com a liderança, mas você demora muito mais tempo. Então tem que começar por uma conscientização de que a gente vai atuar nisso, porque isso é importante para o nosso negócio, porque a gente quer transformar a nossa cultura, então tem que ter, antes de sair fazendo, tem que, sabe, ter uma liderança envolvida, né, e entendendo a importância, tem que definir uma governança. Tá bom, entendi que isso é importante, vou criar uma área, vou ter uma pessoa, vou contratar uma consultoria, definiu. Aí, quando você fala de framework, eu acho que você tem que passar por diagnóstico,
Você tem que entender o que você faz, porque já faz muita coisa, às vezes não sabe. Entender o que a concorrência faz, o que o mercado faz, né? E aí, nessa linha de diagnóstico, eu vou citar aqui 3 possibilidades. Primeiro, os indicadores Ethos para negócios sustentáveis e responsáveis. Indicadores Ethos é pioneiro nessa agenda, né? Em 1998, criou o Instituto Ethos de Responsabilidade Social. E o Indicadores Ethos é uma ferramenta online de diagnóstico, né? Que você preenche. Então, ethos.org.br. Tá anotando aqui já também. Tem o Sistema B, né? Brasil. Sim. Deixa eu ver. Sistema B nasceu nos Sim, Estados Unidos. A gente e- está em Vocês processo. têm A gente está em processo. ótimo, Sistema ótimo. B. Ah, O que Sistema legal. B é muito interessante, né? Mundialmente é conhecido, tem o Sistema B Brasil. E aí tem várias coisas, né? Você pode se candidatar a ter certificação de ser uma empresa B, seguindo todos os critérios ali que eles colocam. Mas essa mesma ferramenta é gratuita no site. Então, você fala assim, não estou na fase de De ser certificar. certificado, mas Sim. eu quero entender. Perfeito. Baixa lá a ferramenta de diagnóstico de socioambiental e também no Sistema B tem uma ferramenta para pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, que é o Ótimo. caminho mais BPME. Então, o site é sistemabbrasil.org. E eu sempre falo muito do Sebrae, né? O Sebrae sou tem o fã do Centro Sebrae. Sebrae de Sustentabilidade. Que é Mato Grosso, né? É isso, é em Cuiabá, e também tem um site. E ali tem muitos cases, Sebrae. muitas, né, referências. Então, eu acho que é isso, é entender a liderança, começar a cultura e procurar essas Ótimo. ferramentas. Sem dúvida, Não, acho que é. signatário do Pacto Global da ONU. E acho que é legal você falar do Sebrae. Assim, eu sou fãzaça do Sebrae. Tava, inclusive, antes de ontem palestrando para eles lá em Curitiba. Porque o Sebrae ele coloca de uma maneira muito prática para o pequeno. Então, é isso. Eu acho que o ESG é uma pauta que tem muitas... O Sistema B, por exemplo, claro que tem um para o pequeno, mas são estruturas que as pessoas pensam, nossa, mas é difícil, é muito grande, é custoso e tal. E o Sebrae traz de uma maneira muito palpável. E lá o centro deles em Cuiabá é incrível, assim. Inclusive, empresas que forem de Mato Grosso, vale a pena tem que conhecer. O trabalho deles é fantástico, eu acho que é muito palpável. Ótimos pontos. Ferramenta não falta. É, Eu acho que é você verdade. só não sair atirando para todo lado. Uhum. E aí, a resposta para que lado você atira no bom sentido é a sua cultura. O que tem a ver com a gente? Porque para uma empresa faz muito sentido estar no capitalismo consciente. A outra se enxerga mais no Sistema Exato, B. tem que fazer sentido para você. É isso. Igual, e acho que esse investimento social como um todo, né? Não adianta, e eu gosto muito, assim, até foi uma pauta, acho que você deve ter visto com certeza muito, né? A BlackRock é a principal gestora de investimento do planeta, e ela que foi uma grande responsável para investimento em ESG das grandes empresas, enfim, listadas na Bolsa do Mundo. E agora meio que voltaram atrás em algumas situações, porque falou que ESG não deu resultado, e eu fui entender mais a fundo, na minha concepção, acho que as empresas que não tiveram resultado em ESG, primeiro, muito do que pode ser muito greenwash, social washing, das empresas que fizeram alguma coisa muito mais para inglês ver e não se vê na prática, mas muito porque não foi atrelado ao core business. E eu acredito muito nisso. Eu acho que ajudar a causa pet é muito legal? Muito. O meio ambiente é muito legal? Muito. Educação. Mas o que faz sentido para você? Se eu sou uma empresa de educação, para mim faz mais sentido, talvez, formar pessoas para trabalhar na minha área. Se eu sou uma empresa de tecnologia, de equipamento, faz mais sentido ambiental. Então, acho que é isso. Tem que fazer sentido. Tem que conectar com o negócio, Bia. Perfeito. Agora, BlackRock, só se você me permite, na verdade, o que aconteceu ali, e isso muito forte nos Estados Unidos, né? Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente ouviu falar da onda anti-ESG, né? Sim. E aí tem todo um movimento lá, que já vem durando há bastante tempo, que é muito partidário, né, dos republicanos, muito baseado em estados que ainda têm uma economia em cima de combustível fóssil, que está resistindo à transição. Então, tem todo um movimento nos Estados Unidos e essa sigla começou a ser mal vista. É o partido, né? Então, o que a BlackRock fez, porque ela é uma gestora de recursos, na verdade, ela tem o dever fiduciário de aplicar o dinheiro dos outros. Sim. É isso. Ela não abriu mão da agenda de forma alguma. Ela não usa mais a terminologia ESG, porque, tá bom, já que ESG, né, vamos jogar o jogo que está sendo jogado, né? Então, não só ela, algumas empresas também, Estados Unidos isso, né? Não usa a terminologia ESG, mas se você for ler, todo começo de ano, a BlackRock, as principais gestoras publicam uma carta, né, direcionada aos CEOs do que ela vai priorizar na hora de alocar recursos, só toda lá a agenda climática. Tá toda lá. Então, isso é muito legal. E você tem razão, assim, a BlackRock foi, em 2020, a carta que eles fizeram, o statement era, sustentabilidade vai se tornar o padrão de investimento da BlackRock. E ali fez E aí mudou. Fundamental. E vai de contra o que você falou em relação ao top-down, né? É isso. Querendo ou não, os principais players, uma vez falando que mudou, é assim agora, ou você se adapta, não tem muito o que fazer. Fora a legislação, né, que tá chegando forte também. Sim, a gente tem uma série de regulações aqui, CVM, Banco Central, há muito tempo. Quem é listado
listada fora O nos Estados Easy, Unidos. né? O Easy, fui presidente do conselho do Easy 10 anos, Ai, né? que legal. Quando eu Nossa, tava, que fui legal. diretora da Bolsa por 10 anos legal. e nessa competência presidi o Que conselho. legal. Maravilhoso. O Easy, o que impulsionou o mercado. Meu Deus, Um índice meu de Deus. sustentabilidade, Hoje, né? e é legal ver comparar as empresas listadas na bolsa que estão dentro do Easy, o quanto elas apresentam mais retorno, quanto menos volátil, todas as situações. E isso é uma dica bacana para quem quer começar. Olhar, porque as respostas do Easy são públicas. É bem legal. Então, você entra no site Easy B3 e você tem todos os questionários lá, tem muita informação, muita. E até para quem investe, né? Sim. Até olhar as empresas que ué. estão listadas no Easy para ver se faz sentido. E eu acho que é sobre essa ponta, assim. Você ser socialmente responsável, é tudo que você faz, você tentar adaptar. Então, ao invés de investir em empresas pensando exclusivamente pelo lucro, mas também olhar todas as outras pontas que a empresa olha. E o Easy, inclusive, tem um ETF, né? Que é um produto específico, que é um fundo negociado em bolsa. Então, quando você compra uma cota do ETF do Easy, você está comprando todas as empresas do Easy. Sensacional. Então, nossa, você não sabia disso, que tem legal. algumas opções Que de legal. produto já prontinha na prateleira. Que legal. Então, já é mais simples que a gente imagina. mais simples. Sensacional. Isso aqui, muitas dicas, né? Muitas dicas. Se deixar. Fizeram Ai, algumas vai, anotações fica aqui. Sempre bacana isso, que é um tema importante mesmo. pra Acho que gente. eu tinha uma pergunta também, falando dos principais desafios de começar, mas acho que você respondeu, Sônia, quando você disse que talvez o engajamento dessa alta liderança. Começa isso. por aí. Como É começar? Primeiro, engajar. Engaja a liderança, define governança, envolve o público interno. Isso é Exato. importante. Antes de começar a pôr no site, envolve o público, explica, olha, essa agenda vai se tornar prioridade por causa disso, porque estamos conectando com o negócio. Exato. Envolver o público interno, Escutar, né? treinar. Tem muita... E treinar é não só, assim, Sim. alta liderança também. Exato. Treinamento, curso, porque tem muito conceito. Aham. E precisa se entender desses conceitos, né? Então, acho que passa por aí, faz o diagnóstico, define plano de ação. Escutar esse jornada público boa. interno é legal também, né? É importante, eu concordo 100% com tudo que a senhora está falando. E muitas vezes até o público interno tem várias iniciativas bacanas, percepções bacanas que a empresa pode olhar e não está escutando. Então, mais do que pegar um negócio pronto, isso dá um senso de pertencimento e engajamento muito legal, né? Fala, O caramba, eu bolo tô de construindo essa Itapevi a gente mudança. descobriu num fórum interno. Aí, ó, Então, é assim, isso. o bolo de Itapevi E- foi um exemplo disso, assim, que é uma ação que... E Itapevi, porque a gente fica em Itapevi. Ó, que legal, eu é sei ali. que E eu acho que as pessoas querem ser ouvidas, sabe? Então, eu acho Sempre. que mais do que fazer coisa pra fora no primeiro momento, o que esse time quer? O que esse time procura? Então, eu gosto muito de falar, quando uma empresa adota estratégias ESG, primeiro pensando no colaborador, no público interno, né? Hoje, infelizmente, o Brasil é o segundo país com maior índice de turnover do mundo. Nível de absenteísmo, ansiedade, burnout, todas as doenças do nosso século, infelizmente. E a gente dá a possibilidade de eles se envolverem em ações que façam sentido socialmente responsáveis, tanto com a empresa quanto eles mesmos. Pô, o engajamento vai ser maior, a lealdade vai ser bacana, o nível de pessoas ficando mais tempo na empresa vai ser muito maior. Então, acho que essa coisa de construir ali, e dentro de casa, faz muito sentido. Total. Não, e o cara se sente valorizado, porque É a ideia isso. dele foi É aplicada isso. na prática. Total. Olha isso aí, bom, olha que É legal. isso. Olha, Sim. sensacional. Pertencimento. Não, a gente também, no Pertencimento. nosso caso também, a gente também faz o descarte ecológico dos equipamentos. Também Muito foi legal. um fornecedor local também que a gente achou Aí, também ó. que está e bacana. dá o destino correto também dos equipamentos. Sensacional. Então são Bom. muitas iniciativas quando a gente fala e possibilidades para qualquer empresa, seja Sim. do pequeno empreendedor ao grande. Claro. Exato. Então a gente sempre fica atrelando, olha, uma iniciativa, só grandes empresas Não. Pois podem não. atrelar o ESG. Não. Isso mas- isso é um mito, né? É. Por isso que a gente fala sempre do Sebrae, porque é mito. É. Eu entendo assim, ESG, essa agenda, é estratégia. Uma definição estratégica Exato. que você fala. Eu quero começar a trazer esses conceitos para minha gestão, que é mais do que checklist, é conceito, né? Eu quero começar a olhar para essas coisas? Sim, quero. E isso vale para uma multinacional, vale para minha empresa só de Exato. mim. Quer dizer, são decisões exato. que a gente é toma, uma né? equipe, é uma pra É mim isso todo. aí. É verdade. isso aí. Excelente. E tem bastante do social, né? Acho que social, qualquer pequena empresa, média empresa pode Claro. fazer, né? São pessoas. Acho que vocês que são de tecnologia me perdoem, né? Mas eu brinco assim que o mais importante não é o hardware ou o software, é o peopleware, é as pessoas. E aquilo que a Sônia disse, assim, às vezes começa numa pequena mudança, mudar desde o copo de plástico da empresa pelo copo de vidro. É usar a contratação, Mas ser ali ao o redor. problema é que muitas empresas acham que mudar o copo é só isso, né? Não, Esse aí esse que tá o eu acho problema. Eu acho que É. essa é a importância, é o conceitual de, tipo assim, é o Vou primeiro fazer, passo. esse é o para inglês ver, né? Exato, Olha. Acho que assim, ó, eu quero chegar aqui, esse é o meu objetivo. Mas para chegar até aqui, eu preciso fazer várias pequenas mudanças para chegar no macro. Mas as pessoas, acho que é a base de tudo sempre. E às vezes nem é para inglês ver.
Eu não acho que as Não empresas é? têm essa coisa. Eu faço isso. Pode ter, né? Você tem todas as variações, mas é falta de conhecimento, muitas Total. vezes. Então, ela não entende o que é Mesmo essa que seja agenda para inglês, como um mas todo. está fazendo, já é uma iniciativa. Mas já eu acho que é isso. Venha do jeito que vier. Exato. Eu sou dessa turma. É. Ah, é isso que você quer fazer, É tá bom. verdade. Em algum momento você vai entender, né? Em algum momento Na você livre vai... espontânea pressão, É, mas uma hora desenrola. Então, né? acho que é isso. Precisa ter conhecimento para atuar nessa agenda. Então, verdade. por isso a governança é tão importante. É, isso que eu ia falar. Esse do copinho, ele escapou a governança, o alinhamento com a alta liderança, tudo isso, né? É isso. Não tem muito segredo, E quando não. você falou de social, a gente viu a quantidade de empresas se mobilizando para o Rio Grande do Sul, assim. Sem Da noite dúvida. pro- Então, não precisa vir uma tragédia para se movimentar. Exatamente. Não Dá precisa pra vir uma começar tragédia agora. para todo mundo. Exato. Quanto poderia ser ajudado sem a Exatamente. tragédia? Exatamente. E não só a Prevenido. questão do social, como a questão de como a mudança climática, É, como as sim. empresas, Impactando. como as cidades têm que ser repensadas à luz da mudança climática. Porque é disso que a gente está falando Porque também. isso é um resultado de situações climáticas já há muito tempo, né? Então não foi no Extremas, agora que aconteceu, foi exatamente. agora. Então tem uma série É. de lições que esse tipo de coisa traz, que eu espero que a gente saiba E não aprender. precisa ir né? muito, a gente tá em agosto, tá calor pra caramba, de quase agosto, não, em agosto, estamos entrando em julho, tá quase calor pra caramba. Então assim, tudo que mudou é climaticamente falando do mundo, e isso já é um sinal que a gente precisa olhar o antes pra não esperar situações como essa. E acho que a conscientização também de cada indivíduo, porque é muito fácil, né, eu reclamar do governo e jogar um lixo no chão. Sempre. Exatamente. Né? É Terceirizar claro que em a algum culpa. momento aquilo ali vai dar um problema, né? Isso, E, tem tudo pra e dar não pode ser errado. só responsabilidade do governo. Exato. É isso, é individual. É. É da parte pro todo, É. né? É. do todo E aí pra vai a frente. conscientização, né? Aquele cara Cidadão. precisa saber quais são Sim. os impactos dele jogar aquele papel no chão, né? Exatamente. É isso. Acho que é esse papel como cidadão, independente se é governo, se é. Uhum, Eu vou muito uhum. nessa via. A gente, como cidadão. Se eu tô em qualquer área, eu tenho a responsabilidade de agir diferente. É isso. E é começar aquela, tipo, do Procurando Nemo, sabe? Da Disney. É, começa e depois vai compartilhando e vira viral essa situação. Então começa no pequeno pra depois ir pro todo. É. Eu lembro quando eu fui criar uma conta no Twitter há muitos anos atrás, nem mais Twitter. Eu fiquei pensando, por que eu vou criar uma conta no Twitter? O que eu vou fazer lá, né? Aí eu tava no carro e tinha um cara que tava na minha frente e jogou o papel fora. Daí eu falei, vou tirar a foto, já sei, vou usar o Twitter pra ficar postando o cara, quem tá fazendo coisa, jogando coisa. É melhor não, acho que não seguir nessa. Mas tem um ponto no que você traz do poder das redes sociais, né? Exato. É. As redes sociais são hoje o grande veículo para você mobilizar, para você questionar, né? Uma vez eu fiz isso, eu fui no supermercado e tinha uma escova de dente de cabo de bambu, Uhum. legal, né? R$39,90. E uma similar que não tinha essas características, R$9,90. Tirei uma foto, fiz um post muito respeitoso, Uhum. mas o que eu coloquei no post, eu falei, olha, não é que eu não quero comprar, Mas é inviável. mas muitas vezes a conta no fim do mês não Fecha. fecha. Então, o consumidor, ele muitas vezes não privilegia esses produtos porque ele não tem condição Não socioeconômica. alcança. Né? E a empresa me respondeu, foi uma resposta super interessante. Ela falou, olha, a gente está investindo em mudança de produção, porque isso é uma mudança estrutural, Que legal. para dar ganho de escala, para poder baratear o produto. Excelente. E o quanto as celebridades, os influencers mudaram, né? Hoje você não tem mais a pessoa o profissional da TV, né? O quanto qualquer um pode ser uma, exato. Pro bem e uma pro mal, influência né? pro bem e pro mal. Exatamente. é Aí isso há mesmo. que se separar. né? É, Não, exatamente. para os dois, totalmente. É isso, assim, mas você aí tem tem um poder conteúdo falado. e quanto a informação está mais na E mão as- de todos, E né? as pessoas acho que cada vez mais gostam de acompanhar pessoas que realmente vivem aquilo que elas pregam, sabe? O walk the talk mesmo. Então, mais do que bacana, eu e a Sônia, a gente pode vir aqui e falar essa 1 horinha é fácil. Agora, como que é a gente no dia a dia? A gente tá se posicionando como socialmente responsável e as pessoas usam rede social hoje pra ver isso, né? Beleza, a Bia coerência, fala né? ali e tal, mas e aí? Ela tá vivendo? Como tá sendo? Eu acho que nosso papel é cada vez mais... Não somos perfeitos, longe disso, né? Eu acho que e isso é importante. Não é porque a gente leva a bandeira do impacto social e ESG que nós fazemos tudo impecável. Muito pelo contrário, a gente tá aprendendo também todos os dias. Porém, a gente procura em tudo que a gente faz, adaptar cada vez mais e mostrar que é possível. Que a gente vive uma vida normal e que a gente também olha para esse impacto. Então, isso é muito... Eu acho que, pelo menos, acho que radicalismo também, sabe assim, você tem que fazer isso. Não, Sempre pera lá, eu assim. quero fazer isso. Exato. Né? Isso tem a ver comigo, a questão de Exato. alimentação mesmo. Exato. O mundo todo tem que ser vegano? Não, Não. não tem. Sabe, a gente tem que ter calma nessas horas, porque senão você, sabe, cai pro outro lado do cavalo e você começa, sabe, a ter preconceito com certo tipo de... Não, então acho que tem que ter... O mundo tem lugar para todo mundo, Concordo. né? E tudo que é radical fica chato, né? Ah, muito chato, cansativo Eu demais. não tenho paciência não pra Dá mim. briga, Então, tudo que é sempre radical fica chato. É isso.
É isso aí, estamos chegando perto do nosso fim também. É Papo um bom. podcast curto também. Até queria fazer uma palavra final também de vocês, Sônia, depois Bia também. Uma palavra final, assim. Acho que o veículo também leva informação para muitas pessoas. E acho que a educação mudou também. Quanto a educação mudou, 100%. formas alternativas Sim. de educação. Então, uma palavra final para quem quer começar, para quem quer falar de ESG. Então, o que você poderia trazer para a gente? Olha, bom, antes de mais nada, agradecer, parabenizar, Oh, né? Eu acho que obrigado. essa iniciativa é super importante. Foi uma delícia, adorei conhecer a Bia. Papo aqui a gente ficava para sempre. Acho que a gente falou bastante do que fazer. Eu vou deixar uma frase, que é uma frase que muito me inspira, assim, e que eu uso aí em palestras, em aulas, que é de Victor Hugo, né? E a frase dele é assim: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E para mim o tempo, não da sustentabilidade do ESG, mas de transformar esse modelo Muito de bom. mundo definitivamente chegou, né? Graças a Deus. E é isso que eu acho, a gente vai fazer pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Exatamente. Então esse tempo, e aí, e também uma última, porque aí eu ia buscar a hashtag Vivi para Ver, que é o nome do meu livro que eu publiquei em 2021, que é Vivemos para Ver esse momento acontecer, né? verdade. Então é isso, deixar essa mensagem de que a gente está mais perto do que longe verdade. de transformar esse modelo de mundo. Muito bom. Obrigado, Excelente, Leandro. Sônia. Adorei, gente. Eu acho que eu brinco assim, né? No Olhar de Bia, a galera de ONG chama dos ONGers. Então, essa galera social, quando se junta, ixi, Ongers. deixasse, ficava o dia inteiro A aqui gente falando. são os Arquilovers. A A gente gosta dessa onda também. né? E é muito gostoso, acho que falar no final do dia, tudo que a gente falou aqui é sobre propósito, sobre essência, sobre verdade. A gente criou várias terminologias diferentes para falar de gente, precisa de gente, precisa ser gente, precisa transformar dessa forma. E eu acredito muito em criar não as melhores empresas do mundo, mas melhores empresas para o mundo. O Olhar de B começou com umas balinhas, né? Hoje estamos completando 18 anos de história e só estamos começando. O Olhar de B tem toda essa estrutura e organização, mas são 5 pessoas no time. Meu pai brinca que a equipe cabe no Uber. Então, assim, se fosse esperar ter uma estrutura gigantesca para começar, não começaria nunca. Então começa, dê o primeiro passo. E mais louco, você vai ver quantas pessoas do seu lado querem dar esse primeiro passo também. Tava esperando um louco como você para ter essa atitude de coragem. E quando a gente deixa de fazer algo que a gente acredita, a gente não tá sendo bonzinho, tá sendo modesto, tá sendo egoísta. Porque a nossa visão, a nossa história pode mudar a vida de muitas pessoas. Nosso sonho grande, né? Então, imagine vocês, quando foi começar a Arquilock, quantas pessoas hoje são beneficiadas pela empresa? Da mesma forma a Sônia, da mesma forma eu, porque a gente teve um ato de coragem, de acreditar no que a gente fazia e beneficiou muitas pessoas. É a mesma coisa assim no social. Acho que a transformação vem do pequeno, mas tem um poder de impacto muito grande e precisamos começar. Boa, excelente, Bia. Parabéns aí. Obrigada. Mauro, quer deixar um recado final também? Não, só que mais uma vez conseguimos cumprir o protocolo de não seguir a nossa. Super Assim feliz que é de bom, ouvir eu acho. isso. Assim é ótimo. Quando segue, alguma coisa Quando tá flui é errada. assim, né? Quando bom. segue, alguma coisa tá Obrigado errada. e parabéns aí a você. Obrigada. Obrigado, parabéns Obrigada, e a gente se vê por aí, viu? Fechar, com certeza. certeza. Obrigada, Obrigada. parabéns a vocês. Valeu. Muito bom, gente. 47. Nossa,